Graças e paz a todos. Nós vamos dar sequência agora à nossa jornada bíblica, respondendo as perguntas que o pastor nos manda, toda semana. E hoje nós vamos estar respondendo as perguntas da semana de 9 a 15 de agosto. Ainda estou gravando sozinho, e logo em breve nós estaremos de novo gravando lá no templo com a Daiane, com o Isaac, com o Larry. Ok? A primeira pergunta está no livro de Tito. Diz assim: como devemos viver enquanto aguardamos a manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo? Eu vou ler vários versículos, que está em Tito 2. Eu vou ler de 1 ao 13, porque ele engloba aqui vários tipos de pessoas, vários tipos de cristãos, e como é que a gente deve se portar nessa vida, nesse mundo, enquanto a gente aguarda a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê aqui que nesse capítulo, Paulo aqui está passando instruções endereçadas a Tito. Primeiramente, diretamente para ele, não é isso? Falando direto aqui para o ministério de Tito. Mas assim, por intermédio de Tito, Paulo está instruindo toda a igreja. Naquela época, a igreja ali de Creta. Mas serve para nós. Ele tá, assim, uma mensagem universal de Paulo. Não é isso? Então a mensagem assim, principal, central, é a sã doutrina, que a gente tem que aplicar nas nossas vidas, no dia a dia do cristão. Não é isso? Porque é ali, na sã doutrina, que a gente vai mostrar nossas boas obras para Deus. Então ali Tito como um obreiro do Senhor, um pastor ali. Então ele tinha assim, a responsabilidade principal ali de pregar e ensinar a verdade de Deus, a sã doutrina de Deus. Aquilo que ele tinha aprendido de Paulo, ele tinha que ensinar e aplicar na vida dele. Então Paulo vem aqui e fala para os idosos, que os idosos, assim, com a sua experiência, eles sejam mestres, eles sejam assim, influenciadores daquelas pessoas mais jovens. E para as mulheres idosas e as jovens recém-casadas, ele assim, também enfatiza
que elas têm que cuidar do seu lar, né? Estabelecer o seu lar ali, honrando a palavra de Deus, né? A gente vê uma serva do Senhor, né? Ela honra a Deus ali, cuidando do seu lar, da sua família, dos seus filhos, amando seu marido, amando seus filhos, né? E para os jovens aqui, né, tem uma instrução assim clara, né? Para que eles aproveitem assim a sua, né, sua força, a sua juventude, não é isso? E apliquem toda essa dinâmica, né, da vida de um jovem nos caminhos do Senhor, né? Então, Paulo vem aqui e exorta os jovens, né, como, né, várias passagens na Bíblia a gente vê, está lá em Provérbios, né? Então, aqui Paulo assim, resume todas essas instruções nesse capítulo, né? Todas as instruções assim, para a igreja, para que a gente possa ter boas obras, né? Que a gente tenha, sabe, uma sã doutrina e vivamos dentro da doutrina de Deus, que é nosso Salvador, né? Lá em Tiago já disse, né, que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então é exatamente como o nosso corpo, né? Nosso corpo sem espírito também está morto, né? O Espírito de Deus, o fôlego da vida que Deus nos deu. Amém? A segunda pergunta está em Salmos. O que o Senhor promete não retirar dos filhos de Israel, mesmo que eles não andem em seus juízos, e nem guardem os seus mandamentos. Então a resposta está em Salmos 89, de 30 a 33. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. E o 34, 35, 36 também diz: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Então é Deus reafirmando aqui, né, que aquilo que ele prometeu para Davi, ele cumpriria, né? Ele, mesmo o povo ali transgredindo contra ele, Deus está demonstrando aqui que ele ama, né? Ele ama o homem, né? Não é Deus que se afasta do homem, isso é uma coisa primária, né? Assim, como cristão nós sabemos disso. É o homem que se afasta de Deus, né? O homem que não busca a Deus, né? O homem que pecando, ele fica cada vez mais distante de Deus, né? Nós aprendemos que para a gente estar na presença de Deus, a gente tem que nos santificarmos a todo instante, não é isso? E como é que a gente se santifica, né? Reconhecendo o nosso pecado, o nosso erro, nos arrependendo e pedindo perdão para Deus. Aí a gente pode se chegar a Deus, né? Então Deus está aqui reafirmando. Uma vez ele prometeu a Davi, né, que ele cuidaria da geração de Davi. A geração de Davi prosperaria. Então ele está reafirmando. Eles foram rebeldes, né, pecadores. Mas eu não vou tirar deles a minha benignidade que eu prometi para você, Davi. É isso. Então Deus reafirmando aqui que nunca deixaria de amar, né? Então isso é assim com a gente também, não é isso? Mas a gente tem que reconhecer nosso erro, né? E procurar estar na presença de Deus com a vida limpa, né? Santificada. Agora nós vamos entrar no livro de Jó. O estudo de hoje está assim, muito maravilhoso, né? Porque ele fala aqui de arrependimento, são instruções claras, né? Nós começamos lá no primeiro livro de Tito, né? Todas aquelas instruções maravilhosas, Paulo dando para Tito, para a igreja, né? Agora aqui, o próprio Senhor, né, reafirmando seu amor para conosco. E o livro de Jó é um livro assim todo maravilhoso. Eu acho até que eu vou me estender muito aqui, não no tempo e as respostas, mas nos versículos, né? Porque quando a gente começa a ler Jó, a gente quer ler cada vez mais, né? Então a pergunta está assim, a primeira pergunta do livro de Jó está assim: o que Jó temia e receava e que lhe aconteceu? A resposta está em Jó 3, 25 e 26. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu.
Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Já demonstra que ele era uma pessoa assim, preocupada, né, com seus filhos. Né? Jó sempre estava orando para Deus, né, pedindo misericórdia, clemência ali para os seus filhos, porque ele achava que em algum momento os filhos dele iam pecar. Né? E a Bíblia nos mostra que a família de Jó era uma família bem unida. Né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E eles tinham assim, uma relação bem harmoniosa, né? Eram amigos. Eles se visitavam entre si. Né? E Jó sempre estava orando ali a Deus. Né? Assim, ele até tinha estabelecido horários, né? Para poder orar para Deus, pedindo antecipadamente ali perdão, caso algum deles pudesse ter assim, pecado contra Deus. Né? Principalmente pecado contra Deus nos seus corações. E assim Deus fazia com que Jó prosperasse dia a dia. Jó foi um dos homens mais importantes da época dele, da geração dele. Né? Então, mesmo com toda essa prosperidade, essa bonança, né, bênçãos que Deus dava para Jó, ele tinha receios, temores. Né? Jó tinha todas aquelas qualidades que a gente sabe que é reconhecida pelo próprio Deus. Né? Mas ele, assim, ainda era um homem, né? Passivo a falhas aqui. A gente vê isso, né, no mundo atual. Né? Tem pessoas que estão rodeadas de bênçãos, né? Gostam assim, dos benefícios daqui da terra, né? São poderosos, se acham importantes. Alguns até pisam nos outros, né? Humilham os outros. E não tem assim, temor de Deus. Né? Jó é um homem temente a Deus. E os homens hoje são frios. Né? Eles não temem a Deus, não temem assim, as consequências dos atos dele. Então Jó aqui, ele está declarando que aquilo, tudo que ele temia, aquelas orações que ele fez para Deus, né, para que nenhum mal viesse sobre seus filhos, caiu sobre ele. Então ele fala isso, que ele reconhece. Você vê que era notícia atrás de notícia ali, né, ruim para Jó. Né? Então, mas mesmo assim ele não blasfemava contra Deus. Ele achava, em algum momento ele achou até que não era nem para ter nascido. Né? Porque eram tantas, né, tanta tragédia na vida dele, que ele até achou que teria sido melhor ou ele morrer ali ou ele nem ter nascido. Já se levantou, se rasgou, né, raspou a cabeça, adorou a Deus, né, mesmo assim não blasfemou. Né, e continuou declarando que bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Lição maravilhosa de Jó para a nossa vida. A próxima pergunta diz: por que não desprezar o castigo do Todo-Poderoso? Aqui também eu vou me estender um pouquinho nos versículos. Né? A resposta está em Jó 5, 17 a 23. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende ou corrige. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência e da espada. Do açoite da língua estará encoberto, e não temerás a assolação. Quando vier da assolação e da fome, te rirás. E os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás o teu acordo. Deus é maravilhoso aqui, né? Jó afirmando aqui que aquela pessoa que teme a Deus, né, segue os caminhos de Deus, não tem que viver uma vida miserável, né? Porque Deus vai estar sempre do lado dele, suprindo a necessidade. Essa mensagem assim, ela é maravilhosa, né? Mas ela é muito difícil, meu irmão. É muito difícil para nós vivermos, né, essa mensagem. Porque o homem não gosta de ser repreendido, ele não gosta de ouvir uma correção, né, ser chamado a atenção. Né? E é difícil para o homem aceitar a correção. Tá vendo? É muito difícil, eu reconheço que é muito difícil. Assim, muitas vezes a gente quer, né, a gente tenta nos convencer que as nossas atitudes estão certas, né?
Quantas vezes a gente diz que Deus está errado? O homem coloca a culpa em Deus de tudo, né? Todo pelas suas mazelas, seus problemas. Deus manda às vezes anjos para nos avisar que a gente está agindo errado, né? E a gente não dá ouvido, né? Nós somos arrogantes, o homem é arrogante. Nós desprezamos a voz de Deus, né? O homem no geral que eu estou falando aqui. Até que chega um dia que os problemas vêm, as mazelas vêm e a gente vai pagar o preço. Pagar o preço pela nossa rebeldia, né? Pelo nosso pecado, né? E se tiver alguém que vai falar que nunca pagou o preço por desprezar a correção de Deus, né, está mentindo. Em algum momento nós fomos rebeldes na nossa vida, né? Então, quando a gente tiver pequenos, né, ou grandes assim, deslizes, né, a gente tem que rogar a Deus, né, para que Ele possa nos ensinar. A gente tem que orar a Deus para que Ele nos ensine, né? E nos ensine a reconhecer nossos erros e aceitar a correção dele. A gente tem que reconhecer que o amor de Deus por nós, né, através do sacrifício de Jesus lá na cruz, isso possa nos inspirar, né, para que quando a gente for rebelde a Deus, a gente se lembre do sacrifício de Jesus ali. Não é isso? Então, quer dizer, é maravilhoso, né? Aquele homem a quem Deus corrige é porque Ele ama aquela pessoa. O pai corrige seus filhos porque Ele ama seu filho. Ele não quer que seus filhos ou seu filho sofram as consequências dos seus atos errados, né? Das suas atitudes erradas. Mas uma passagem maravilhosa da Bíblia aqui, né? A próxima pergunta diz: como jornar o poder de Deus sobre a natureza? Também vou botar bastante versículos aqui. Está em Jó 9, de 4 a 11. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Orion e os 7 estrelas, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Eis que ele passa diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Jó aqui declarando aqui todo o poder de Deus, poder criador de Deus, né? E Jó aqui reconhece, né, que ele vê Deus também na natureza, na criação maravilhosa do mundo, nas estrelas. E demonstra aqui o infinito poder de Deus, né? O poder que Deus tem nas suas mãos, né? Que Deus tem nas mãos os céus e a terra. Tudo procede de Deus, do maravilhoso poder de Deus, né? E a gente, o homem comum, simples, ele nunca vai poder entender essa grandeza desse poder, né? Como é que Jó poderia se justificar perante um Deus desse? Como é que o homem se justifica perante esse poder, né? A gente tem que entender que perante Deus nós não somos nada, né? Nós só temos que orar pedindo sempre a misericórdia de Deus, né? Então Jó reconhece aqui através de todo esse movimento, né, da natureza, né, o poder de Deus. E Jó demonstra que ser um homem que ele estudava, né, inclusive as ciências do céu. Ele era uma pessoa muito instruída, né? Jó era muito instruído, né? Estudioso da natureza, das estrelas, né? E ele via Deus em tudo isso. Ele estava sempre percebendo Deus, né? E a gente às vezes não percebe Deus. A gente tem que, quando a gente olhar para a criança, para uma flor, né, para um monte, a gente tem que ver Deus, né? A gente vai numa praia, né, você vê aquela imensidão, aquilo é Deus. Amém? Segundo Jó, com quem está a sabedoria e o entendimento? A resposta é em Jó 12:12. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento, né? Jó aqui, ele continua dizendo que o conhecimento, né, esse conhecimento prático, né, que o homem tem do dia a dia, ele é adquirido, né, durante a vida do homem. Quanto mais o homem viver, mais
sábio, né, e rico em conhecimento, o homem vai ter, não é isso? Só que o conhecimento humano, ele não é duradouro para sempre, ele acaba, um momento acaba, né? Somente com Deus, né, existe um conhecimento que nunca acaba, ele é perpétuo, é imortal, né, o conhecimento de Deus, né? Somente com Deus está a sabedoria e a força, né? Porque Deus tem o conselho e o entendimento, está lá no versículo 13. O conhecimento assim, humano pode ter ideias, né? Mas o conhecimento de Deus está além da sabedoria humana, muito além, muito acima, né, da capacidade humana, né? Então o conhecimento aqui nessa terra do ser humano, ele vem através da vivência, né? Quanto mais você viver, se tiver uma longevidade, né, mais sabe coisas que você vai saber. Mas isso sem o conhecimento de Deus na sua vida, isso não é nada, isso acaba. Por isso a gente tem que buscar sempre a palavra de Deus, né? Está sempre com a palavra de Deus na nossa mente, porque ela não muda, né? É imutável e é perpétua, é para sempre. Tá certo? Se você for querer viver somente de acordo com o que você sabe, as suas experiências, né, isso a hora acaba. Isso chega uma hora que ela não vai valer para nada. Somente com Deus, né, você vai viver, ter uma vida assim, tranquila, né, e sossegada. Amém? A última pergunta está em Jó também, né? Qual a diferença entre uma árvore cortada e um homem morto? O pastor falou sobre essa passagem, eu acho que foi no culto online, na sexta-feira, né? Realmente, tem até uma música, né, dessa passagem aqui. E eu também tinha assim, uma visão, né, nem visão, um conhecimento errado dessa passagem por causa dessa música. Porque essas músicas, essas coisas aí, elas influenciam nossa mente, irmão. E essa é uma passagem também muito interessante. Qual a diferença entre uma árvore cortada e um homem morto? Está em Jó 14, de 7 a 12. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Então quer dizer que Jó está fazendo aqui um discurso, né, sobre a brevidade da vida do homem, né? Ele está refletindo aqui sobre como é ser um ser humano, né? O ser humano é frágil, né? E como a morte assim nos faz agonizar, né? Faz o homem perecer. Então Jó faz aqui uma comparação em paralelo, né? Ele diz que há mais esperança para uma árvore do que para o homem. Pois a árvore cortada, né, se vier uma água ali, né, se ela estiver no ambiente úmido, ela pode voltar à vida. Mas o homem não, né? Morrendo o homem, permanecerá morto, não se levantará de onde está. A gente até nota aqui que Jó, assim, naquele tempo, naquela época, ele não tinha o conhecimento da ressurreição dos mortos, né? Porque assim, esse conhecimento, ele só vem com a mensagem, com o Evangelho de Cristo, né? Esse conhecimento da ressurreição. Principalmente depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Então, sob a perspectiva de Jó, a morte ali, para o homem, era o fim. Cessava a vida, cessava tudo, né, para o homem, né? Mas para hoje, nós cristãos, que tivemos a graça, né, tivemos essa maravilhosa bênção, né, de receber essa mensagem, né, da cruz, da ressurreição, né? A morte é só um início, né? É só um início para uma vida eterna e maravilhosa. Porque é através da morte física do nosso corpo aqui na terra que nós vamos estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode existir um momento, né,
que algumas pessoas não passarão nem pela morte física, né? Serão levadas de alguma maneira para estar com Cristo. Mas o contexto aqui dessa mensagem de Jó é que através da morte lá cessava tudo para o homem. E para o cristão, né, a morte é justamente o início, né, de uma nova vida com Cristo. É isso? Porque para nós hoje, né, a morte é só o início. Mas quando estivermos com Cristo, assim receberemos um novo corpo. E nós nunca mais assim seremos afligidos, atingidos pelo pecado. Doença, morte, né, tristeza. Né? Na Nova Jerusalém, lá não vai ter mais morte, nem choro, nem dor. Né? Se Jó soubesse disso, ele estaria mais consolado. Seguramente, né? Mas ele iria saber que a sua dor passaria para sempre, quando ele estivesse com o Senhor. Né? E Jó não experimentou isso porque ele não teve, né? Naquela época não tinha essa mensagem maravilhosa. Então nós hoje vivemos, irmãos, assim, uma vida assim, muito melhor do que a de Jó. Né? A gente tem que entender isso também. Espelharmos, né, nessa segurança, na firmeza da fé de Jó. Né? Que mesmo sem essa certeza, ele não se desviou do caminho do Senhor. Ele não blasfemou. Né? Então, muito mais hoje, nós sabendo, né, a promessa que o Senhor tem para nós, de uma vida eterna junto com Ele. Sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem ranger de dentes. Amém? Então, esse é o estudo dessa semana. Espero que todos tenham uma excelente semana. Né? Se eu permitir, semana que vem estaremos aqui novamente. Fiquem todos com Deus.